mais umas perguntas? Nick, a gente vive numa era digital, onde a performance, os números, tudo isso importa. Você em algum momento teve que performar uma versão de si mesma para sobreviver nessa sua versão? E o que você aprendeu sobre comunicação? Carol, pode parecer mentira, né? Mas não é. Eu nunca tive que performar. Por quê? A minha diferença foi justamente não ter um personagem para apresentar. Então, assim, mesmo jeito que eu tô falando com você aqui, é que eu falo no programa, é que eu falava quando eu era apresentadora da TV Anhanguera, né? Que é o lugar de maior destaque que eu já trabalhei, né? Aqui no estado. Era o mesmo jeito que eu falava na Band, em Minas Gerais, enfim, na Record, de Uberlândia, do Triângulo Mineiro. Por quê? Porque eu sempre achei muito mais difícil você criar um personagem e ficar mantendo, né? Sim, e impostando voz e não sei o quê. E, Carol, estamos aqui na Dilma Frutas. Não, sabe? Eu sempre fui contra essa linha, que era a linha mais usada antigamente, né? Então, assim, os homens eram locutores e tal, as mulheres também, aquela coisa bem artística mesmo, parecia um teatro, né? Eu não gosto dessa caracterização. Não tenho nada contra os apresentadores que fazem isso, que são maioria, inclusive, mas eu nunca consegui performar um personagem. Então, do mesmo jeito que eu estou falando com você aqui, eu falo, já fiz, por exemplo, em campanha política, quase não gosto, sabe? Em campanha Estamos no momento. Estamos, é um ótimo momento. Em campanha política eu já fui locutora, né, do comício, que agora a gente chama de reunião, né? Ah, mas aqueles showmícios eram tão bons, meu Deus! Pôr a camiseta, subir o palco e dançar com o candidato. E aí, assim, eu já subi e falei desse mesmo jeito. Porque é muito desgastante, você gasta uma energia muito grande formando um personagem. E uma hora a casa cai, a máscara cai, né? E as pessoas não vão acreditar mais em você. Então a credibilidade que ela é conquistada com a verdade. Então eu nunca precisei, graças a Deus, performar, não. Bom, eu vou perguntar uma coisa, talvez nem estava no script. Você, quando recebeu a notícia da sua mãe, você teve que trabalhar e teve que se mostrar assim, firme, forte pra... Então, o acidente da minha mãe foi dia 23, que na verdade foi um crime de trânsito, né? Foi uma ultrapassagem na ponte, a outra motorista vinha na contramão, em alta velocidade, na ponte, ali da 010, entre Palmas e Porto, no dia 23 de dezembro do ano passado. Então era véspera de Natal, eu já estava, vamos dizer assim, com a folga, né? Que a gente não tem folga, a gente quer assessor de comunicação parlamentar, a gente não tem folga, mas eu estava, entre aspas, de recesso. E aí coincidiu com umas férias que eu tinha tirado, sabe? Deus foi tão bom comigo que eu tinha tirado um período de férias. E aí a minha mãe ficou hospitalizada, né? 20 dias na UTI do HGP e veio a falecer no dia 11 de janeiro desse ano. Nesse período, eu estava de férias e também houve toda uma compreensão do gabinete, né, do deputado que eu trabalho, a quem eu agradeço muito, assim, muitas pessoas me ajudaram, sabe? E a gente teve que eu levei o corpo para Itumbiara, que é a minha cidade, né? Então, assim, eu não estava trabalhando, mas o retorno ao trabalho aconteceu em início de fevereiro. E eu precisava voltar ao trabalho por mim mesma. Porque, assim, é uma dor, Carol, que eu não espero que ninguém sinta, a de perder uma mãe, e dessa forma tão repentina, avassaladora, né? Com bastante sofrimento, ela sofreu muito na UTI, no hospital. Consequências mesmo da gravidade que foi abatida, né? Então, assim, eu tive um tempo para poder viver esse luto mais intenso. E agora eu estou trabalhando, voltei ao trabalho e continuo. E assim, hoje, o período que eu estou no trabalho é um período feliz. É da onde você tira força. É de onde eu tiro força. Então, eu tiro forças da minha filha, né, que é tudo para mim, é a continuação desse legado da minha mãe. Eu tiro força dos meus amigos. Houve uma corrente de oração nacional, internacional, porque assim, várias pessoas que eu conheci ao longo da vida, nos trabalhos que eu fiz, enfim, as amizades que a gente formou eram muito grandes e numerosas. Eu nem sabia que eu tinha tantos amigos assim. E todo mundo orando, todo mundo rezando, né, com a sua religião. Mas, e Deus prevaleceu a vontade perfeita, boa, né, e soberana de Deus. Então, assim, o trabalho hoje, para mim, ele ressignificou. Antes era um lugar importante, a gente brinca, né, a segunda família, né, aquela família que briga, mas que tá ali junto, né, mas hoje, sem dúvidas, assim, sem o meu trabalho, eu não
estaria conseguindo, porque a gente nunca sai do luto, né? A gente vai botar pro resto da vida com esse sentimento de dor. Mas aos poucos ele vai se transformando, e os amigos do trabalho têm feito muita diferença. Ainda falando das redes digitais, desse momento, dessa era que a gente vive, onde tudo é notícia, a gente vê aí muita gente falando sobre tudo, opinando sobre tudo, trazendo algumas fake news. Qual que é a diferença que você sente entre um comunicador de fato e uma pessoa que está somente querendo chamar a atenção? Então, com o fim da obrigatoriedade, né, do diploma de jornalista, todo mundo virou jornalista. Então, assim, todo mundo pode ser jornalista, basta pegar a carteirinha e tudo. E contra a lei a gente não se discute, né? A gente se cumpre e o próprio sindicato tem cumprido isso, né? Mas, assim, eu vejo com muita preocupação com algumas pessoas que, assim, não é, independentemente da profissão deles. Você pode ser um pintor e entender de política, e falar de política, né? Você pode ser uma professora e dar notícia, né? Com muita propriedade, porque o professor, o futuro da humanidade passa pelas mãos do professor. Então, assim, você pode ter qualquer profissão e virar um emissor. A gente chama de emissor, né? Quem emite a mensagem e o receptor que recebe. Mas, para se tornar um emissor, você tem que permear alguns princípios que são importantes, que não são só do jornalismo, são da humanidade, da cidadania mesmo. E a ética, né? Respeitar os valores, respeitar as opiniões, né? Não criar noticiário falso, né? Que na verdade não existe, né? A fake news ela não existe, porque ou é notícia ou é inverdade. As duas coisas não combinam, né? Então, eu vejo com preocupação esse tipo de abordagem. Quando a pessoa se diz, ela é influenciadora, ela tem muitos seguidores, né? Bem mais que eu, porque eu não vejo número de rede social. Para mim, cada pessoa ali é importante. Foi importante em algum momento da minha vida, né? E durante a manifestação de luto da minha mãe, eu vi que a amizade a gente tem realmente, assim, algumas são pro resto da vida, para todos os momentos. E aí, eu vejo com preocupação essas pessoas que têm um grande capital, né, de influência, noticiando coisas que não são verdade, que são mal apuradas, né, em que não houve a checagem, que a manipulação para que haja uma persuasão de um certo grupo social. Então eu vejo com muita preocupação isso. Mas assim, que todo mundo pode emitir a mensagem, todo mundo pode se dizer jornalista, pode se dizer influenciador, né? Cada um sabe do seu sonho e sabe onde cala a perna. Talvez isso é necessário para ganhar dinheiro também, né? Influenciador é uma profissão. Ninguém fica Sim, postando, agora é regulamentada. Regulamentada. Ninguém fica postando a sua vida de bobeira. Não, eu tô à toa que vou postar minha vida. Não, eu tô à toa aqui e vou tentar monetizar essa ação que eu tô fazendo aqui. E isso é válido, isso é justo, né? É inegável que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Essa é mais uma forma. E essa é mais uma forma, né, honesta, desde que não esteja divulgando jogos, né, que hoje é potencial para as pessoas se destruírem, né, e assim, dizimar sonhos e acabar realmente com as pessoas, porque é isso que eu falo, é a confiança, né, você construir uma credibilidade, ela é muito difícil. Mas você forjar uma falsa credibilidade é fácil. Às vezes tem que ficar ótimo, né?